Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Obrigada pela companhia aqui comigo e com o Sérgio nesta manhã de domingo. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Você vai conhecer a história da Andressa de Ponta Grossa, que fez das suas suculentas um grande negócio para ajudar nos rendimentos da propriedade junto com o marido. Um colecionador de São Paulo, que eu nem conheço, viu a planta e mencionou que ela valia R$60. Outra história de superação e conquistas é do jovem casal Sinivaldo e Edilce de Sulina, que fizeram da pequena propriedade referência em gestão, conservação do solo e produção de leite na sua região e no Paraná. A partir do momento que a gente começou a fazer essa gestão, a gente começou a perceber os giros de dinheiro da propriedade, então a gente começa a olhar com um olhar de empreendedor para a propriedade, né? No momento Safra Verão 2022-23, o pesquisador da Embrapa Soja, Fábio Álvares, fala da importância do manejo e fertilidade do solo e a adubação de sistemas após a lavoura ser colhida. Ela tem sido adotada para grandes agricultores, principalmente para conciliar eficiência de uso de fertilizantes com o rendimento operacional de semeadura. E no Sabor da Terra desse domingo, a receita da lasanha de tilápia. O programa RIC Rural está no ar. Vamos começar o programa de hoje mostrando a história da Andressa de Ponta Grossa, que fez da produção de suas suculentas um grande negócio que agregou muita renda ao negócio da família. Sem contar que o local virou atração para quem quiser tomar um café rural no Jardim das Suculentas. Mãe, esposa, zootecnista e proprietária da primeira estufa de suculentas no meio rural do seu município, Andressa começou cultivando uma planta que ganhou do pai, a Echeveria metálica. E ao descobrir a sua raridade e o seu valor, depois de uma postagem nas redes sociais, de repente ela se viu rica de plantas, como ela diz. Mas quem conta essa história pra gente é a própria Andressa. Eu postei essa foto da Echeveria metálica no Instagram e pessoas desconhecidas começaram a curtir a foto. E também um colecionador de São Paulo, que eu nem conheço, viu a planta e mencionou que ela valia R$60. Então, eu até brinco assim, que eu não tinha jardim, não tinha nada, a gente trabalhava com a leiteria e com a horta, né? E eu não tinha nada, bem no fim eu tinha um monte de planta que valia R$60, eu me vi rica de plantas, né? E eu vi que aquela planta ali tinha valor, até tô vendo ela aqui agora, não posso deixar de mostrar. E ela fica gigante, quando ela tá grandona, vale R$60. Como praticamente todo bom negócio está escondido atrás de boas ideias e oportunidades, a Andressa não imaginava que ali poderia estar uma atividade lucrativa para ela e para a família. Não tinha planta nenhuma no jardim, como eu tinha 6, eu pensei, vou colecionar mais delas, vou tentar fazer mais muda, porque eu vi que eu conseguia fazer muda. E naquele momento eu pensei, eu vou encher meu jardim de planta. Era esse o meu intuito no início. Eu não pensava até então em virar negócio. Com a reprodução das mudas em larga escala, a jovem zootecnista viu a necessidade de ter uma feira específica de suculentas na cidade e foi atrás de realizar o projeto. Eu pensei que tinha que ter uma feira só de suculentas na cidade. Eu não sabia como, mas eu entrei em contato com a prefeitura me auxiliou a criar uma feira só de suculentas, que se chamava na época Suculentas de Quintal, porque era de produtoras de suculentas como eu, que produziam em seus quintais. Então a gente se reuniu em 12 mulheres e fizemos essa feira surgir na cidade. Foi a primeira feira de suculentas na cidade. Mas com a chegada da pandemia, a feira acabou e Andressa aumentou as vendas das suas plantinhas pelas redes sociais, vendo sua clientela crescer. E com o negócio em expansão, veio a necessidade de aumentar sua escala de produção. Projetou o que seria uma estufa ideal e foi construída no sítio. E o negócio de fato prosperou. Eu imaginei uma estufa, desenhei no papel e falei, eu quero uma estufa como essa. Tem que ser padrão, tem que ser um padrão estufa de suculentas. E ninguém sabia muito bem o que era esse padrão, mas na minha cabeça o padrão era esse como ela está aqui hoje. Daí a gente fez a estufa e abriu para visitação. Isso em plena pandemia. E depois disso, então, a visitação não parou mais. Agora a gente optou por agendamento, porque eu faço a Feira do Produtor Rural.
Faz 1 ano e meio que eu participo dessa feira. Então a feira de suculentas acabou, mas eu vendo suculentas na Feira do Produtor Rural de Ponta Grossa. E as visitas foram aumentando e com elas a necessidade de oferecer algo a mais para quem ia comprar as suculentas. Veio então a ideia de servir um café rural, onde apareceram mais 3 mulheres nessa história de sucesso da Andressa. Depois que a gente viu que deu certo, que começou a vir visitas aqui, comprar suculentas, logo a gente pensou de aprimorar a estrutura, construindo a cozinha externa e os banheiros para receber as visitas e pensando futuramente de abrir um negócio, um passeio diferente, né, com comida junto. E como eu não entendo nada de comida, então eu apelei, né, para a família. Então a minha sogra, minha mãe e minha tia fazem parte desse negócio hoje, que é o Café Rural. Então quem são as cozinheiras é a Sueli, que é a minha sogra, a minha mãe e a minha tia, que também trouxe uma receita. E também temos a vizinha, que hoje também está ajudando, trazendo receita para o café. Então elas são a base do Café Rural e eu aqui na estufa. A Flávia do IDR Paraná é que acompanha e dá orientação técnica para os negócios da família e vê na produtora um exemplo a ser seguido. A Andressa, ela representa a força da mulher do agro, né? Assim, a força de vontade, a força de inovação, de criatividade, essa flexibilidade que a mulher tem que ter, né? Todos os dias, de conciliar o cuidado com a casa, com a família, com a atividade produtiva, né? E fazendo tudo isso com muita excelência. E ela acaba servindo de inspiração para outras mulheres também, né? Que coisa linda, hein, Sérgio? Muito bacana. Essa menina é um exemplo, viu, Rose? Tanto é que ganhou o prêmio Orgulho da Terra, né? Muito bacana. Bom, e vamos aos preços agrícolas. O café em coco, R$ 17,42 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.060 a saca. O arroz, R$ 112 a saca, média estadual. O feijão carioca, R$ 360. E o feijão preto, R$ 270 a saca, média estadual. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando como um jovem casal de produtores de leite deram a volta por cima e fizeram da pequena propriedade uma referência em gestão, conservação do solo, manejo de pastagem e produtividade leiteira. Ainda hoje, manejo e fertilidade do solo e adubação de sistemas no momento safra de verão 2022-23. E você não pode perder a receita da lasanha de tilápia no sabor da terra. Bom, gente, estamos de volta e agora, dando continuidade ao programa, vamos mostrar para vocês a história de superação e conquistas do jovem casal Sinivaldo e Edilce, que deram a volta por cima e fizeram da pequena propriedade uma referência em gestão, conservação do solo, manejo da pastagem e produtividade leiteira. Acompanhe. Estamos no município de Sulina, sudoeste do Paraná, para saber por que um pequeno sítio de 9,6 hectares se tornou referência na recuperação da atividade leiteira, de insuficiente até 2013 para 5 vezes mais produtiva em 2022. Somente 9 anos foram necessários para essa grande transformação. Conduzida pela Edilce e pelo seu marido Sinivaldo, a propriedade é hoje uma unidade de referência do programa Leite Sudoeste, programa que tem uma parceria entre SEAB, IDR Paraná, com Emater e APAR, e Secretaria Municipal de Agricultura de Sulina. O determinado e jovem casal, ouvindo assistência técnica em 2013, iniciou a implantação de um novo sistema de produção de leite a pasto, que motivou a volta e permanência deles para o campo e para a atividade depois de um período distante do sítio e dos animais. Estava meio complicado, a gente saiu, né, um pouco, trabalhar fora. Até 2012 a gente ficou meio fora, mas manteve aqui um piá aqui cuidando das vacas, né, mas sempre pouquinhas, né.
mas intensificou mais a partir de 2013. Né? Até então, antes de 2013, o modo de tocar a produção de leite era sem controle? Era sem gestão, né? Era conforme ia indo o giro da propriedade, a gente ia se mantendo, né? Não tinha nenhuma administração financeira para isso, né? Conforme a gente ia gerando os lucros, ia gerando os investimentos, os custos e assim ia girando o giro da propriedade, né? Em 2013 veio a transformação para o casal e para o seu negócio. Aí veio a assistência técnica, né? Que mudou, né? Foi a adubação de solo, né? Corrigido o solo, que estava bem precário, né? Estava bem desgastado. E logo depois gestão, né? Hoje a gente tem essa tranquilidade, né? A gente aprendeu a fazer a gestão da propriedade, anotações de dados, anotações de tudo, de finanças, do controle da propriedade, digamos que das vacas, da gestão financeira. Tudo isso a gente tem anotações onde a gente controla essas finanças, né? A partir do momento que a gente começou a fazer essa gestão, a gente começou a perceber os giros de dinheiro da propriedade, então a gente começa a olhar com um olhar de empreendedor para a propriedade, né? Com a propriedade como uma empresa, né? Mesmo jovens e com muita energia, Edilson e Sinivaldo, antes de voltarem para a produção de leite, viam a atividade como algo penoso. Não encontravam mais motivação para avançar, mas com a situação planilhada e com os bons números, decidiram que ali era mesmo seus lugares. A gente olhava então a produção de leite com aquele olhar antigo, né, de sofrimento, de um trabalho penoso. Então isso não era envolvente para nós jovens, né? Então quando a gente começou a olhar a propriedade de uma maneira diferente, ver lucros, a gente percebeu que era uma atividade rentável, né, para nós, um casal jovem, e que nós poderíamos permanecer no campo com conforto, com qualidade de vida e uma rentabilidade financeira compatível com a nossa geração também, né? É diferente das outras gerações passadas, que era uma atividade penosa, a nossa geração trabalha com tecnologias de uma maneira mais confortável, aprimorando cada vez mais dentro das propriedades. Vamos então ver como foi a transformação na propriedade, como era antes de 2013 e como está agora, nos dias de hoje, observando alguns itens mais importantes. Antes de 2013, tinham 1 hectare de pasto, que era insuficiente, e a necessidade de complemento com silagem. Em 2022, pasto duplicado, piqueteado com pastagem dia e noite. Tinham também solo precário e degradado. Hoje o solo é corrigido com alta fertilidade e sem degradação. Havia também manejo inadequado para 12 animais. Hoje um manejo adequado com bem-estar animal, sombra e água para 20 cabeças. A produtividade era de 2.800 litros por mês. Hoje eles contabilizam uma produtividade de 12.500 litros por mês. Não havia gestão, não sabiam se estavam tendo lucro. Hoje, com boa gestão, com lucro e uma redução de 50% nos custos de produção. A estrutura de ordenha era precária. Hoje se vê a construção de uma nova estrutura de ordenha. Agora uma outra comparação muito importante que mostra bem os resultados na propriedade. A produção anual de leite em 2015 e 2016 era de 55.915 litros por ano. A mesma produção anual em 2021-22 chega a 150.445 litros de leite por ano. André Silveira é veterinário e pesquisador do IDR Paraná. Ele acompanha e orienta Edilson e Sinivaldo na atividade. Para o pesquisador, os números que vimos há pouco são resultados principalmente dos investimentos na melhoria do solo e da alimentação dos animais. Tecnicamente falando, a gente pode dizer que foi uma propriedade que adotou metodologias de adubação e correção de solo. Ele trabalhou justo na parte onde é o maior custo, né, que é na alimentação dos animais, que vai até 60%, 70% do custo do leite é aí. Então eles estão trabalhando aí, tem o pasto, tem a sombra, para a vaca conseguir ter um conforto e conseguir ingerir esse pasto, né, e a água está ali do lado, né. Então ela se mantém a maior parte do tempo possível no pasto.
e com isso ela consegue então comer mais, produzir mais leite, né? E com o pasto sendo produzido, mais pasto sendo produzido, bem adubado, bem corrigido, ele se encaminha para essa quintuplicar, né, a produção de leite da propriedade, com um aumento também de área que ocorreu, né, mas teve uma produção significativamente maior. Essa transformação aqui no sítio, através do programa Leite a Pasto de Sulina, tem servido de inspiração para outros produtores do município, como explica o Emerson, engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura de Sulina. Um programa que surgiu em 2013, né? A gente vem acompanhando as propriedades e após o surgimento dessas propriedades de referência, são 4 unidades de referência, hoje atuantes no município de Sulina, elas têm multiplicado o resultado e passado para as demais, né? Então a gente tem trabalhado com as propriedades aí, em média, todas elas acima de 40% de lucro, elas têm se multiplicado ano a ano. Cada produtor vai se multiplicando e visando aí o lucro maior na pequena propriedade e a fixação do homem do campo. Então ele tem se consolidado no município de Sulina, cada vez mais com uma lucratividade aí melhor para o agricultor familiar. Para a Giovana, técnica do IDR Paraná, Edilce e Sinivaldo são inspiração para outros jovens para permanecer na atividade rural. Eles têm resultados muito melhores do que a realidade aqui da região e eles estão sendo referência para outros produtores, inclusive em perfis de redes sociais, né? Eles são um casal jovem que eles mostram que a bovinocultura de leite também é para jovem, também dá um salário digno, também traz qualidade de vida, também traz oportunidade de inovação, de lazer, de vida bacana no meio rural. E como a Giovana falou, as experiências da nova realidade do negócio da Edilce e Sinivaldo estão nas redes sociais compartilhadas pelo casal. É da nossa geração a gente gostar das tecnologias, das redes sociais, então eu acabei começando a compartilhar o dia a dia da nossa propriedade, né? Então eu criei um perfil no Instagram para compartilhar o dia a dia da nossa propriedade e isso foi tomando uma proporção maior do que eu imaginava. Isso acabou influenciando muitas outras pessoas, principalmente jovens, né, da nossa idade, a também investirem essa metodologia dentro das suas propriedades, né? Acabou sendo um perfil de inspiração para outras pessoas também, né? Quanta coisa bacana a gente encontra nesse Paraná Rural, né, Sérgio? Pois é, Rose, que infelizmente é pouco conhecido, pouco valorizado e ainda criticado por muita gente. Mas está mudando, né? Está mudando. E esse casal aí, mais um prêmio Orgulho da Terra. Muito bacana. Bom, e vamos aos preços agrícolas. O milho, R$ 76,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 157,00 a saca, média estadual. O trigo, R$ 90,00 a saca em várias praças do Paraná. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 1.200, média estadual. Bom, depois do intervalo, momento safra de verão 2022-23. Hoje o assunto é o manejo e fertilidade do solo e adubação de sistemas, com o pesquisador da Embrapa Soja, Fábio Álvares. Hoje também tem a receita da lasanha de tilápia no sabor da terra. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você acompanha agora o Momento Safra de Verão 2022-23. RIC Rural, no Momento da Safra de Verão 2022-2023. O Momento Safra de Verão 2022-23 de hoje vai tratar de um assunto extremamente importante para o produtor que está aí terminando a sua colheita, que é a preparação do solo para a próxima cultura que está por vir, que ele vai plantar. Eu estou aqui com o Fábio de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa, especialista em fertilidade do solo e nutrição da planta. Lembrando sempre do que o Fábio vai falar, que é sobre a aplicação de adubo. E se você utilizar o adubo de uma forma muito otimizada, de uma forma racional,
na quantidade certa, você acaba tendo uma diferença depois dos custos finais da sua produção. Fábio, que momento então importante, como a gente estava falando, e que você orienta o produtor a fazer o que agora que ele está tirando a soja e talvez colocando o milho na sequência? Essa é uma fase importante, que o agricultor deve ter já seu planejamento de manejo de adubação estabelecido, porque o ideal é que ele avalie nesses sistemas intensificados toda a sua safra agrícola, o ano agrícola, a cultura da soja e a cultura da sucessão, seja o milho safrinha, seja o trigo. E planeje uma adubação que complemente o fornecimento e atenda à demanda dessas duas culturas. Então, nesse momento, principalmente para aqueles agricultores que vão iniciar o plantio do milho segunda safra, existe uma janela muito curta entre a colheita da soja e a semeadura do milho. Então isso precisa ser otimizado, o planejamento de adubação já precisa ser feito, de forma a fornecer aquelas quantidades de nitrogênio, de fósforo e potássio planejadas para atender à expectativa de produção daquele agricultor. Isso mediante o que a análise mostrou. Isso, de acordo com uma análise química de solo, que deve ser feita de forma ideal anualmente, trazendo informações muito válidas para aqueles agricultores que acabam realizando eventualmente a cada 2, a cada 3 safras no máximo. Agora, Fábio, e você fala sempre quando a gente está conversando sobre adubação de sistemas. O que consiste isso e onde ele é aplicado? A adubação de sistemas é uma estratégia que ela tem sido adotada para grandes agricultores, principalmente para conciliar eficiência de uso de fertilizantes com o rendimento operacional de semeadura. Então, naquelas situações em que o agricultor precisa fazer uma semeadura mais rápida em grandes áreas, ou mesmo porque o seu parque de máquinas é diminuído, a estratégia de adubação de sistemas, ela consiste na antecipação da adubação de um ciclo anual de cultivo, fornecendo toda a demanda da soja e da segunda cultura em uma única operação. Então, dessa forma, a segunda semeadura acaba se tornando mais rápida. Porém, é uma operação tecnificada e ela somente é recomendada para situações de fertilidade construída, onde os níveis de fósforo, os níveis de potássio encontram-se em níveis altos ou muito altos. Porque nessa situação, a própria fertilidade do solo, o próprio nível de disponibilidade desses nutrientes no solo é suficiente para as plantas garantirem máximo potencial produtivo. Ou seja, não serão esses nutrientes os limitantes daquela produção. E aí a adubação tem como função repor os nutrientes no solo que serão exportados pelo milho ou pelo trigo. Por que chama adubação de sistemas? Porque o planejamento é feito para um ciclo anual de cultivo. Envolve a demanda da cultura principal, normalmente a cultura da soja, mais a demanda da segunda cultura. E além, então, você está aplicando a adubação para uma sucessão de culturas. E além disso, é chamada sistema, por quê? Porque pode haver um balanceamento entre as adubações. Não necessariamente você precisa aplicar o adubo exigido pela soja na cultura da soja, o adubo exigido pela cultura do milho no milho. Mas, dependendo da formulação que você estiver trabalhando ou do fertilizante, você pode ajustar esse balanço desde que a demanda do ano seja atendida. E uma informação bastante interessante é que, para aqueles agricultores que adotam sistemas envolvendo a soja e uma cultura de inverno, por exemplo, o trigo ou a mesmo uma espécie de cobertura, na ideia da adubação do sistema, pode-se até mesmo racionalizar e reduzir a adubação utilizada pelo agricultor. A adubação feita na segunda cultura normalmente deixará um residual de fertilidade suficiente para que a cultura da soja na safra seguinte se estabeleça de forma
completa e com alto potencial. E o que a pesquisa já mostrou de rendimento, de ganho adotando esse sistema? Essa é uma técnica que andou bastante junto com os agricultores. O que a pesquisa veio referendar é que em que condições a adubação de sistemas pode ser adotada sem perda de eficiência de uso do fertilizante. Ou seja, quando o efeito residual da adubação aplicada de uma única vez mantém-se em níveis elevados para as outras culturas. E a grande conclusão é que essa técnica deve ser aplicada em áreas de fertilidade construída, então com níveis altos de fósforo e potássio, e de preferência em áreas que recebem um bom planejamento e manejo conservacionista para evitar erosão, para evitar perda de água no solo, que tem aporte de palha, que estimule o processo de ciclagem de nutrientes. Então, são fatores de manejo que agregam muito para aumento da eficiência de uso do fertilizante que vai ser aplicado. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023. Bom, e chegou a hora do Coisas da Roça. Iniciamos o quadro de hoje com a foto da fruta do Conde, enviada pelo Jaime de Campo Mourão. Ele disse que a fruta é cultivada no quintal da casa dele. Já a Sirlene Ferreira de Almeida, de Paranavaí, compartilhou com a gente a foto da horta e das galinhas que ela cuida com tanto amor. O Teodoro, da cidade de Paulo Frontin, nos enviou a foto da colheita que foi realizada em janeiro de 2021 na propriedade da família. Já a Selma Rodrigues disse pra gente que as netas Kathleen, Emily e Evelyn adoram a natureza e essa foto foi tirada em Barro Preto, aqui no Paraná mesmo. O Sandromar Novaes, de São José dos Pinhais, enviou as imagens da horta da casa dele. Os pés de alface estão bonitos, hein? O Celso Stavini, de São João do Triunfo, registrou o seu Eduardo no pomar de ameixas na propriedade da família, que fica aqui no Paraná. A Carla Pereira também fez um registro super especial da dona Sueli, cuidando da horta em São José dos Pinhais. A dona Maria e sua neta, a Laura, são de Curitiba e enviaram pra gente essa fornada de pão caseiro. Deu pra sentir o cheirinho aqui, viu? O Adenir Luiz Moreira, de Pinhais, enviou o vídeo nos mostrando o pé de limão siciliano que cultiva no quintal da casa dele. O casal Fátima e Nelson Demarque são de Cascavel e compartilharam com a gente imagens do quintal da casa deles. Eles nos contaram que a casa é conhecida como Fazendinha de Cascavel. Tem até girassol na calçada da frente. A Neide Caetano, de Sabáudia, enviou o vídeo do canarinho da terra no sítio da família. E finalizando o quadro de hoje, essa imagem que a Roseli de Curitiba nos enviou. Ela disse que é maravilhoso acordar e ver essa imagem. Participe do Coisas da Roça você também, registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 44 99855 8787. Bom, e lembre-se de fazer o registro com o celular deitado, na horizontal, tá bom? Estamos te esperando. Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 7,10 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 245 a arroba. E o boi gordo, com tendência de queda nas cotações, R$ 270 a arroba, também média estadual. Depois do intervalo, a receita da lasanha de tilápia, no Sabor da Terra. Estamos de volta e agora Sabor da Terra. Bom, gente, nossa receita de hoje é bastante diferente. É uma lasanha com tilápia. Eu tô aqui com a Cecília de També, produtora de soja, de milho. Ela e a família têm propriedade e trabalha no campo. Cecília, vocês não produzem peixe? Agora não, mas nós já produzimos. Já produziram. É. E tem que ser o filé? Pode ser, você pode reaproveitar a carcaça da tilápia. Quando você tira o filé, muitas pessoas têm a tilápia em casa, na propriedade. Então você reaproveita a carcaça.
Põe ela pra ferver. Pra ferver, depois só descarnar. Só descarnar. É. Interessante. Bom, gente, diz que esse prato é uma delícia, tá? Quem indicou pra gente falou que é muito bom e que a Cecília é uma cozinheira de mão cheia, né? Já viu. Bom, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, nós vamos refogar a tilápia. Que aqui, gente, ela já foi cozida e desfiada. Desfiada. Cozida Certo. na água e sal e desfiada. Desfiada, tá. É. Então nós vamos fazer agora, preparar esse molho. Nós vamos lá pro fogão, né? Sim. Vamos lá. Primeiro é o óleo. O óleo. E o alho. A cebola. E o alho. E depois o alho. Porque se colocar o alho primeiro, ele queima e a cebola não... Vamos lá, então? Não fica dourada. Vamos lá. O óleo. O óleo é só para fritar, né? É só para fritar. A cebola. Nós fritamos uma cebola, agora eu vou pôr 3 dentes de alho. Espera dar uma douradinha. Agora vamos colocar a tilápia. Dois tomates picados. Agora uma xícara de molho de tomate. Uma colher de colorau. Pimenta do reino a gosto. Dá todo um sabor especial, né, a pimenta? Nossa, a pimenta do reino é tudo. O sal a gosto. Agora coloco um copo e meio de água. Agora nós vamos acrescentar o cheiro verde. Salsinha e cebolinha. É, aqui só tem cebolinha. Certo. Aqui já tá pronto o molho da lasanha. Bom, gente, nós vamos montar a nossa lasanha, que parece muito fácil, né, de montar. Sim. Vamos lá. Agora Cecília, nós vamos colocar um pouquinho do caldo na forma para colocar a massa, né? Certo. As lasanhas. Eu forrei um pouquinho a forma com o molho para não grudar a massa, né? Que é as lasanhas. Porque essa aqui já é pré-cozida, ela não precisa ser cozida antes. Então nós vamos colocar ela aqui. Agora nós vamos colocar o molho da lasanha. Bem recheado. Bem recheado. É umas 300 gramas de queijo fatiado. Aqui é opcional. Quem quiser colocar um creme branco pode pôr também. Eu não estou colocando. Agora a massa novamente. Molho. Molho. Agora nós vamos finalizar com a massa e o queijo. Colocou todo o recheio, né? É. (180 graus também? É, 180 graus. 20 minutos. Uns 20 minutos. De 15 a 20 minutos. É o tempo da massa ficar, cozinhar, né? Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos a lasanha, né? Cecília vai cortar pra gente. O cheiro tá delicioso. Serve com salada, arroz, né, Cecília? Sim, um arroz branco, uma saladinha, tá? Gente, quem gosta, né, de peixe, o Sérgio gosta. É, agora é... E a gente tem que acostumar a comer peixe, né? Aham. Só que o Sérgio não veio, não vai poder experimentar com a gente. Experimentar. O cheiro tá ótimo.
Que delícia, gente. Muito bom, né? Nossa, Cecília. Maravilhosa. Você sente bem o osso da tilápia, o queijo, gente. E ela fica bem leve. Que delícia. E aqui é opcional, você pode jogar um molho branco também, se você quiser. Tem pessoas que não gostam, mas eu prefiro assim, mas... Perfeita, gente. Muito saborosa, muito gostosa. Cecília, obrigada mais uma vez por receber a gente aqui. Não há de quê. Minha casa está sempre aberta. Eu espero que vocês de casa tenham gostado, porque, olha, gente, eu adorei. Obrigada, Cecília. De nada, obrigada a você. Tá? Bom, as receitas e as reportagens mostradas no programa desse domingo você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/RicRural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha o Rick Rural no YouTube pode nos seguir também no nosso Instagram, Sérgio e Rose. Você nos acompanha também no Instagram do Rick Rural, onde lá tem notícias do agro e mais sobre o programa e sobre eu e Rose. Segue a gente lá também no @RicRural. Bom, gente, o programa já terminou, passou rápido, né, Sérgio? Rápido. Muito rápido. Nós vamos ficando por aqui, né? Obrigada aí pela companhia e até o próximo programa domingo que vem. Uma boa semana e até domingo que vem às 9 da manhã. Não perde o programa, não. Tchau, gente. Até lá.